Eu já fiz aqui um teste. Tá muito bom, tá? Bom, né? Muito bom. Ah, então vamos lá, né? Vamos lá. Vamos com tudo. Que eu vou precisar disso? Vou precisar. Beleza. Então, seguindo o nosso roteiro, né? Então, primeiramente, antes de começar tudo, tu conseguiu revisar os tópicos do que a gente já tratou no primeiro dia? Olha, vou Não ser bem gosto de sincera. mentira, hein? Não gosto de mentira, hein? Eu tava revisando agora há pouco, Não tem problema, tá? tá? Mano, eu tô com tava até vendo, eu vou mudar. Eu tô 12 horas todo dia, e aí, porque a minha escala mesmo é só à tarde, né? Aí eu fico Uhum. pegando extra, 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 mas isso tá Hum. me matando. Ó, Eu vou dar uma parada para me estudar. então olha só. Vou te dar uma dica, tá bom? Olha, Uma dica. Ah, o programa de mentoria, tá? O meu programa de mentoria para vocês, ele fará muito mais sentido se tu conseguires associar com a tua prática. sim. Então, em outras palavras, eu não quero que você deixe de trabalhar. Eu não quero que você deixe de tirar plantão para fazer a mentoria. Não, não é essa a ideia, tá? Por que a gente tem um programa com flexibilidade de dia, flexibilidade de horário, tá? É justamente para a gente conseguir associar com as nossas rotinas assistenciais. Por que eu te falo isso? Eu sei, tá? Que é muito difícil você ter a rotina do trabalho, a rotina de casa e ainda tirar um tempo nesse meio tempo para poder. Eu sei que é complicado. Então, qual que é a ideia? É a gente tentar levar essas discussões nossas para dentro do hospital. Então, Sim. o momento que tu vais estudar isso, rever isso, é tentar pôr em prática no momento que você estiver dentro do hospital. Professor, não cortando a sua conversa, eu fui mais a Alessandra fazer um transporte. Eu ajudei em quase tudo, ela foi só Foi? lá para o CTI, lá do PS, né? A gente fez lá do PS para o CTI. Mas aí tu gostou de fazer o transporte? Gostei, Olha, eu vou te contar um segredo. me conte. Sabia que transportes era uma das coisas que me deixava apavorado? Era mesmo, para mim também, professor. Meu Meu Deus Deus do do céu, céu. eu tenho medo do paciente parar, sei lá, acontecer alguma coisa. E olha, e foi uma coisa que demorou muito tempo pra sair de mim, viu? Foi mesmo, professor. É. Pensei que era só eu mesmo. Tá. Todo mundo Era, ficava apavorado, do transporte. Eu já começava a pensar em tudo. gente, e se eu fico pensando, e se o elevador parar, e se não sei o quê, e se demorar, né? Ah, hum, Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. deu sim. Deixa eu dar uma Eu acho arrumada aqui. que eu também, acho que eu for mais vezes, vou perdendo mais o medo, Não, né? só tem um caminho pra tu perder o medo. É ir. É ir. Não tem jeito, não tem jeito. Se tu te excluir, é pior. Que na hora que tu for tirar o teu próprio plantão, Eu me excluí muito tempo, professor. não, não faça isso. Agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Eu deixava os outros ir e não ia, né? Com medo, né? De ir. Não, mete a cara. Agora eu meto a cara, o pessoal pode me chamar de a mina, ai, Carol, não, eu vou, eu que quero Pode. assumir. Eu É falo isso. assim. Eu ainda falo assim, tomara que tenha outra intercorrência. Eu quero, eu quero estar no meio. Olha, até me perdi. Pois é, né? Ah, sim. Então tá. Então a ideia é tu associar, tá? É você tirar seu tempo de serviço para tentar botar isso aqui em prática. É lógico que uma hora ou outra tu vai ter que estar na tua casa para fazer uma Sim, revisão, né? sim, Para fazer ali umas anotações, né, pontuais sim. de resumo e tal. Tu vai ter que tirar um pouquinho de tempo, tá? Ah, ixi, não vou nem mexer nisso aqui. Tá. Tu vai ter que tirar um pouquinho de tempo, tá bom?
para poder organizar algumas coisas para levar pro dia a dia. Então, o que eu te aconselho? Começa de um jeito ou de outro a tentar te aproximar da UTI, tá? Ah, professor, outra coisa. Eu falei com o Rafael que eu queria ir para o CTI, né? Uhum. Aí ele falou que é para mim, e aí eu já comecei no 3 e na próxima semana eu vou começar no CTI 1. É Vamos mandar isso. lá pro 1. É Acho que o isso. senhor era do 1, né? Eu era daquele que fazia a curva. Pois é, daquele da curva que eu vou. É. Eu gostava, sabe, depois tu te acostuma com o ambiente. Eu gostava, Aí, eu achava o posto bem amplo, sabe? Que era grande assim. aham, Tu entrava sim. de um lado, saía no outro assim. Tá, é. Aí ele quer que eu passe 15 dias em cada um. Maravilha, maravilha. O Rafael é uma pessoa muito amável. Rafael é demais, olha. É, Incrível. Rafael é. Rafael é mais que um líder, sabe? É, ele é. Ele é fantástico. Inclusive faz tempo que eu não vejo ele, ó. É, muita gente fina. Estava lá ontem à tarde. Tem um curso dele aí agora, É, eu tava pensando nesse de curso Master, agora. acho que eu vou fazer. Faça. Muito bom. Né? De Uma Master. pena que vai ser só sobre reabilitação motora, né? Uma pena assim, não que não seja importante, Sim, mas sim, entendo. Ventilação. eu procuro me manter, tipo, às vezes, né? Principalmente liga acadêmica hoje em dia. Me convida às vezes para participar e tal, tal, tal. Mas quando foge da minha área de atuação, né, Sim, que é a parte da ventilação mecânica, eu prefiro não participar, entendeu? sim, entendo. Porque uma das formas de tu te tornar referência em algo é tu falar só sobre aquilo, É verdade. entendeu? Eu não quero ser lembrado por atuar em tudo, entendeu? Não, minha ideia é ter um nicho específico e hoje em dia eu tô levantando forte essa bandeira da ventilação. Bacana. O Mas a Rodrigão parte. gosta muito do senhor É, também. Rodrigo, O Rodrigo é Rodrigo é fora de fora série, de né? série. É um cara Demais. diferente, Ele é é. diferente dos humanos. Rodrigo é demais. Vamos lá? Vamos. Show de bola. Então, olha só. Retomando, tá? Falamos inicialmente sobre o modo volume controlado, mas o quê? Falamos de características dele, entramos na parte, né, da interpretação gráfica inicial, falamos sobre alguns conceitos extremamente importantes, tá? Dentro da ventilação, as fases do ciclo. A partir daí a gente começou a falar e entender como é que funciona algumas características do modo VCV em relação ao disparo, em relação ao limite que cada modo tem, como é que funciona a ciclagem no modo VCV, tá? E aí a gente parou aqui, tá? A partir daqui hoje a gente vai tratar, acho que a gente vai ficar mais ou menos aqui hoje, tá? Onde eu marquei aí, Tá, tá bom? Vamos tentar trabalhar, tentar pegar esses tópicos aí que eu marquei. Mas com tá. calma, tá? Primeira coisa é o seguinte, vamos falar sobre ciclo controlado, né? E ciclo assistido. Então, ó, existe de forma bem resumida, tá, Carol? De forma bem resumida, existem, né, duas possíveis situações de um paciente em ventilação, tá? Ou tu vai ter um paciente que está totalmente passivo Uhum. ou totalmente ativo, que fique claro, tá? Então assim, ou tu vai ter um paciente, né, totalmente passivo, uma situação, ou ativo, tá? É lógico que também tem situações que é o meio termo, né? Que é o paciente que está parcialmente ativo uma hora, ele quer participar da brincadeira, aí depois ele some, depois volta. A gente sabe que tem, mas basicamente, né, sendo bem resumido,
pode encontrar essas duas situações. E que fique claro que eu não tô aqui falando de sedação, tá? Uhum. A sedação, ela não garante Eu já ia fazer essa pergunta. que o paciente fique passivo, não garante. A ideia dela não é nem fazer isso, tá bom? Hoje em dia, a gente tem, né, inclusive algumas escalas, né, que a gente acompanha o nível de sedação do paciente. Então, uma das mais utilizadas na UTI é essa aqui, a escala de Reich, né? E a ideia, quando a gente seda um paciente, tá? A ideia não é deixar ele com um Reich de -5, que é o máximo dela, né? A -4, tá? Não é essa a ideia quando a gente seda um paciente. É muito difícil, é como se fosse o sal, tu vai temperar a comida. Só que é um sal extremamente concentrado, onde tu podes, por um detalhe, passar um pouco do ponto, mas também pode, às vezes, nem chegar naquele ponto que tu precisava, entendeu? Não é tão simples assim. Então, quando a gente seda um paciente, a ideia é deixá-lo confortável na ventilação. Ah, Walter, mas e aquele paciente que eu vou precisar bloquear? É isso aqui, Carol, que fique claro, tá? E talvez falar de ventilação mecânica seja o assunto que mais cobre isso que eu vou te falar agora. Qual que eu vou te falar, né? Qual que é a frase? É uma frase muito comum. Tu já ouviste ela milhares de vezes. Só que realmente para a ventilação mecânica ela faz muito sentido, que é: para toda a regra há exceções. Então isso tem que ficar claro, tá? Sempre vai haver um a mais, entendeu? Sempre terá um mais, alguma coisa assim, tá? Então, a ideia de sedar um paciente é não deixar ele afundado, tá? Não deixar ele afundado. Não chegar a deixar um RAR de -5, um RAR de -4. A ideia é deixar ele confortável. Só que às vezes a gente pesa um pouquinho a mão, às vezes tu coloca só um pouquinho de sedação, o paciente plum, afunda. Às vezes é preciso colocar muita sedação. E às vezes nem sequer o paciente está sedado, mas ele está afundado também. Então, porque é isso que eu quero que tu entenda. A sedação, tá? A ideia da sedação é fazer o quê? É diminuir o ímpeto. É diminuir o ímpeto do paciente para deixá-lo confortável, tá? Para deixá-lo confortável. Pode falar. Posso falar? Pode. Eu já vi muitos colegas, tipo, quando eu vou acompanhar, eles falam, eles conversam com o médico, né? Não seria melhor dar um pouco mais de sedação, não sei o quê? Não seria melhor entrar com mais um medicamento e tal? Eu vejo eles falando isso muito. Eu posso discutir com o médico sobre isso? Se você achar que está indicado. Olha, eu posso te garantir que isso aí que a gente está conversando agora é o que eu menos peço dentro da UTI. Né? Porque hoje eu consigo... É o que o senhor está falando, né? Hoje eu consigo dar uma assistência ventilatória que eu já deixo o paciente confortável só com os meus ajustes na máquina, tá? Sim. Então, o tema, né, agora é o quê? Ciclo passivo versus ativo. Ativo. Tudo isso aqui que a gente está falando, eu quero que você entenda. Sim. Você vai ter que diferenciar. Você vai ter que reconhecer
se o teu paciente está em uma situação ou em outra, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou desenhar aqui, ó, uma curva de pressão, tá? Tá aqui a linha de base, o ciclo começou, chegou na pressão que eu quero, acabou, voltou, tá? Então vamos lá, passando rápido. Aqui eu tenho o disparo. A partir daqui, tudo isso aqui, eu tenho a fase de fluxo inspiratório. Bem aqui eu tenho a ciclagem. Todo o restante, a fase expiratória. Tá? Só recordando as fases do ciclo. É bem nesse pontinho aqui, ó, no disparo, tá? É bem nesse pontinho aí no disparo que a gente olha para poder identificar se o paciente está passivo ou está ativo. Quando eu tenho um ciclo ventilatório com essa característica que tu estás vendo aí, onde aí no disparo não há uma queda de pressão, então eu posso dizer que esse ciclo aqui é um ciclo controlado. Então, ciclo controlado é aquele ciclo que foi disparado por quem? Pela máquina. Pela máquina. Tá? Então, esse ciclo que você acabou de ver é um ciclo controlado. É um ciclo que foi disparado pela máquina. Então ele é passivo, professor? É aí que a gente vai chegar. Esses termos aqui, quando a gente traz para o nosso português, né, para nossa tradução, ele tem várias terminologias semelhantes. Então, se eu disser que está ocorrendo um ciclo passivo, é a mesma coisa, tá? Tem outros nomes no linguajar do dia a dia que a gente utiliza também? Tem. Além de passivo, a gente às vezes utiliza o termo encostado. O paciente está encostado na máquina, tá? Tem gente que gosta de utilizar esse termo aqui, ainda mais antigo. Acoplado. Médico adora usar esse termo. Ah, o É, paciente está acoplado, o paciente está. tá? Acoplado. Agora detalhe, tá? Essas linguagens aqui, ó, essa, não são linguagens técnicas, tá bom? São linguagens do dia a dia, tá? Eu me conforto demais com o termo passivo. Eu acho que a compreensão fica bem fácil. Passivo e ativo, Ativo. tá? Ah, o paciente, ele não apresenta, não apresenta drive, né? E o que é o drive ventilatório? É É, o controle da é aí que eu quero respiração, chegar. tá? Drive é o controle da respiração. Todos nós temos um centro de controle. Então, às vezes, esse centro aí tá com preguiça de trabalhar, tá deprimido. E aí ele deixa outra pessoa ou outra coisa tomar o lugar dele. Nesse caso, foi a máquina. Tá bom? Apesar desse termo aí, eu ver esse tipo de ciclo, tá? Eu ver esse tipo de ciclo. E quando alguém fala, olha, o paciente tá sem drive, é um termo que me incomoda, porque não é desse jeito que a gente avalia. Mas eu consigo entender. Uma coisa é importante, a gente tem que ter nosso conhecimento, mas a gente tem que saber se adaptar ao meio que a gente está. Então, o que basta para mim é a informação que chegou para mim. Eu entendi o colega quando ele fala para mim, olha, Walter, poxa, o paciente está sem drive. Aí eu olho para a máquina e vejo a máquina impondo a ele um volume, né? Não estou falando nem em volume corrente, um volume, um geralzão
de parâmetros muito alto, é lógico que ele não vai querer participar. Já pensou, tu tem uma pessoa que tu não deixa ela sair da cama, acorda por ela, leva café pra ela, leva almoço, leva jantar e tal, só falta trocar, a pessoa vai ficar preguiçosa, ué. Entendeu? Então, às vezes, a gente não ajusta. Minha mulher olhou assim pra mim da licença. Só me olhou. Cara, até parece que eu fico sem fazer nada, né? Só levando as coisas na cama, né, dona? Como é o nome dela? Gabriela. Gabriela. Então, assim, não é meio lógico, né? Não é meio lógico isso, Carol? E Sim. acontece isso na ventilação. Às vezes a gente pesa tanto a nossa mão que o paciente se acomoda. Então não é que não exista drive. Não é que ele não tem drive. Eu posso até dizer que naquele momento ali que a gente está vendo, ele não está apresentando. Beleza, posso até entender isso. E realmente é verdade, não está. Mas isso não significa que ele não tem. Para eu dizer que ele não tem, eu tenho que provocar nele a necessidade dele respirar e mesmo assim ele não respirar. Pensando no nosso exemplo lá. Então, para tu saber se a pessoa é capaz de sair da cama e se virar, tu tem que deixar ela com fome, ué. Entendeu como é que é? Mesmo Sim. assim, por exemplo, imagina uma pessoa debilitada, acamada e tal, que tu leva comida na cama e tal, tal, tal. Essa pessoa aí, se tu não levar comida, ela vai morrer. Sim. Entendeu? Essa pessoa vai morrer. Por quê? A condição dela te mostra que se você não fizer aquilo, ela vai morrer. Na ventilação é a mesma coisa. Tem algumas condições clínicas que a máquina é tão importante, tão importante, tão importante, que se tu tirar ali o controle dela, da máquina, o paciente não tem sustentação, não tem reserva, não dará conta de ventilar de forma ativa. Entende como é que é? Ele vai até tentar, mas vai ficar insuficiência respiratória, vai piorar a clínica. Então, na hora que a gente pensa, né, nessa questão de ciclo controlado, a gente tem que entender que existem outros termos, né, que a gente às vezes pode se deparar no dia a dia. A gente tem que saber que eles são similares e talvez querem dizer a mesma coisa. Não quer dizer que eles vão estar certos ao pé da letra. Não, o termo mais técnico que a gente tem aqui não está nem mencionado aqui. Mas por que eu nem o utilizo? Porque aqui no Brasil ele dificilmente é utilizado. Então eu quero te preparar realmente para uma realidade assistencial. Sim. O termo mais correto aqui seria citar que isso aqui é um ciclo mandatório. Mas o conceito de mandatório, ele é um conceito que requer um pouco mais de tempo, de expertise, de experiência, para tu entender que existem diferentes tipos de ciclos mandatórios. Então existe ciclo mandatório passivo e ativo. Ia dar um birimbolo na tua cabeça. Entendeu? E dentro do dia a dia não é um termo que a gente utiliza, não é um termo que entra na roda de discussão, não é um termo que entra no round clínico. Mandatório, não, não é. Mas um dia a gente vai chegar a discutir sobre algumas coisas que não são tão casuais, Beleza. tá? Mas são um pouco mais específicas, que também são inerentes à ventilação mecânica. Então esses termos aqui, Carol, são os mais conhecidos, né? Tecnicamente o ciclo controlado, tá bom? E de forma menos técnica, né? Se assim a gente pode dizer, existem outros termos como passivo. O paciente está encostado na máquina, o paciente está acoplado, o paciente não está apresentando drive. Tudo quer dizer que aquele ciclo ali ele está com uma característica de ser um ciclo ah, que está sendo controlado pela máquina, tá? Tá. Amor, cadê você? Tá. Deixa eu ver a Gabriela. Ela está bem ali na cozinha, já ela vem aqui. Quero um novo aqui, editar modelo. Esse tablet aqui é dela, eu ainda tô apanhando com ele. Não. Calma. Vem cá. Como é que eu faço, amor? Pra tá. A câmera tá ligada, tá?
Como é que eu faço pra... Eu não quero perder isso aqui, só quero abrir um por cima. Quero abrir um novo. Ela não sabe também. Eu já fiz isso também, só que aí... Tá travado. Eita, tudo isso pra fazer isso? Só pra abrir um novo? Só pra abrir um novo. Ah, então esquece. Mas aí, tu consegue, pronto, dividir a tela. Tem 2 telas. A que tu tá dando agora e a nova que eu quero É, mas só você entender o que você fez aí. Eu quero que você me ensine a fazer É que isso. nem um celular, quando você abre 2 abas, por exemplo. Não, volte onde tava. Rapidinho, cara, que eu tô aprendendo. Tá, tudo bem. Tá aqui, ó. Tá certo? Tá. Tu quer abrir um outro Quero novo. outro. É. Aí você vai apertar aqui, ó. Que vai aparecer tudo que tu já tem na tua tela aberta. Uhum. Aí tu vai abrir onde tu tá usando agora, que é a tela que tu queres. Aí tu vê se tu queres assim. Eu acho que isso é o jeito tu quer mais assim. difícil, porque eu não quero mais saber dessa imagem que já passou. Só quero abrir uma nova. Ah, tu não quer usar? Eu achei que tu Não. falou por cima, quer abrir uma nova por cima. Não, Eu tô achando uma que tu nova. queria uma... Eu não quero excluir isso daí que eu anotei. É só tu sair, então. Mas eu não vou perder? Que eu anotei? Não vai perder, não. Não. Por que agora já até deixar tudo. Tu vem aqui, ó. Aqui é que tu tava fazendo. Aí tu abre um novo, sai, por exemplo, tu tá aqui. É só tu sair. Volta, Saio. saio E abre volta. novo. Ah, entendeu? Tá vendo? Você tem que fazer a pergunta Aí, direito. Vai abrir uma por cima. aí vem pra cá e joga pra esquerda, pra direita, aperta aqui, abre não sei o que, vem pra cá. Qual é o nome dela? Carol. Carol, você não entendeu a mesma coisa que Oi, eu, que ele Gabi, queria tudo abrir bem? uma por cima da aula. Eu achei que ele queria associar 2 telas. Legal. Bom dia. Ela falou pra ti, legal. É porque o microfone tá só no meu ouvido. Ela não consegue te ouvir, Carol. Tá. Beleza. Beleza. Show. Conseguiu, Carol, entender bem? Tá? Vamos a caminho. Então, Tá lembrando. tudo ficando claro. Então, lembrando, quando a gente estiver diante a ventilação mecânica e tu olhar para o ciclo ventilatório, o principal ponto é esse aqui, tá? Sim. Olhar para o disparo e observar se lá no disparo tem queda de pressão ou não. Se não tiver queda de pressão, quem iniciou o ciclo foi a máquina, tá? Mas tem máquinas que até... Tem máquinas não, todas elas, na verdade, elas ajudam a gente nisso. Quando, por exemplo, um ciclo foi enviado só pela máquina, tem máquinas que aparece, por exemplo, um Czinho assim, ó. Aí dá uma piscadinha, sabe, o C. Tchá. Geralmente, assim, das que eu uso, né, o C, esse Czinho é de cor azul, né. Aí, quando é o paciente que fez aquele início, né, que foi o paciente que disparou a máquina e a máquina só continuou. Mas quem disparou foi o paciente. Aí vem uma corzinha meio rosada, assim, de ar. Dá uma piscadinha. Ou então tem ventilador mecânico. Ativo. Isso. Tem ventilador mecânico que muda a cor do gráfico, né? Legal, né? Quando é a máquina que inicia, então o gráfico fica de cor azul. Quando é o paciente que iniciou, então ela muda de cor. Então as máquinas, de um jeito ou de outro, elas tentam ajudar a gente nessa identificação. Só que a nossa compreensão ela tem que ir além disso. A gente não tem que Sim, depender porque 100%. Muda, né, os ventiladores. Muda, exatamente. Então, se você entender o que deve ser compreendido disso, pode estar com qualquer máquina na tua frente que tu vai te dar bem, tá? Então, já vimos como é que funciona o ciclo controlado, tá? E agora a gente vai para o ciclo assistido, tá bom? Então eu vou fazer aqui também um gráfico de pressão, ó. Tá? Eu tenho a linha de pressão, só que agora o disparo vai acontecer uma coisa diferente. Antes de começar o ciclo, vai ter uma pequena queda de pressão para baixo aqui, ó. E essa queda de pressão, quem está puxando ela para baixo é a contração do diafragma do paciente. Daí vai atingir lá um valor específico, né, que eu botei,
de sensibilidade, que a gente já vai entender como é que funciona a sensibilidade. Chegou onde eu quero, aí o ventilador, agora vai. Aí o ventilador dá para ele o ciclo ventilatório. Aí vai subir até o valor que eu presetei de pressão, né, que eu escolhi. Acabou o tempo, iniciou a fase eixo, o paciente teve o ciclo dele, tá? Então, no ciclo que é assistido, diz que a máquina, ela assistiu, então ela participou também. Mas por que também? Porque agora uma outra parte também participou, que foi o paciente. E especificamente o paciente vai participar nesse ponto aqui também, que nós conhecemos também como disparo. Então, se tu perceberes, tanto num ciclo controlado quanto no ciclo assistido, tirando aquelas facilidades que a máquina vai te dar, alguma cor que vai mudar, alguma coisa que vai, algum LED que vai piscar, tirando isso, né? Mas indo para um conceito mais aprofundado. É esse ponto aí do ciclo ventilatório que tu vai olhar. Aí, se você tá vendo a linha aqui, né? Aí o ciclo começa direto, então significa que esse ciclo aqui foi o quê? Controlado. Aí tu vem. Aí bem aqui, opa, teve uma baixa, teve o ciclo. Ó, teve uma queda de pressão aqui. Então aqui foi um ciclo assistido. Agora eu entendi. Aí tu vem bem aqui, opa, de novo. Ó, mais uma vez, teve uma queda de pressão aqui. Assistindo. Então mais um ciclo assistido. E quando vem reto e sobe, e tu não observa a queda de pressão, é um ciclo controlado. Então, o paciente, tá? O paciente, cada ação do paciente vai provocar, tá? Vai provocar uma certa mudança nos gráficos de ventilação. Então, na hora, falando de gráfico de pressão, né? Esse aqui é um gráfico de pressão, tá bom? Com a característica de um modo de impressão controlada, tá? Esses gráficos aí são todos gráficos de pressão, tá bom? A volume controlado, por exemplo, tá aqui o gráfico de pressão. Eu sei que o normal do desenho de volume é assim, o gráfico de pressão. Tem esse desenho. Aí, o paciente fez força, então ele vai puxar para baixo. Chegou na sensibilidade que eu quero? Chegou. Beleza, então a máquina vai iniciar o ciclo para ele. E o restante do desenho vai ser igual. Só que no disparo você vai observar o quê? Que teve uma queda de pressão e quando for o ciclo controlado, o disparo não tem queda de pressão, tá? Não vai mudar nada, tá bom? Então poderia ter feito tanto um gráfico aqui, ó, que no caso é VCV, como poderia ser em PCV, que foi o desenho que eu escolhi aleatoriamente ali em cima, tá? O mais importante é você saber como é que se comporta o gráfico de pressão diante a um esforço do paciente e quando ele não tem esforço, tá? Quando eu vejo isso na máquina, agora que fica bem esclarecido, eu já consigo ter um pouco mais de facilidade. Então aqui eu ainda estou no modo volume controlado, tá bom? Já identifiquei que o meu gráfico de pressão está aqui embaixo. E dá uma olhadinha como é que está acontecendo o disparo. Olha lá. Disparo, 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 disparo. Tá tendo queda de pressão aqui? Não. Não tá. Então, a gente sabe que a gente está diante a um ciclo que é o quê? Controlado. Tá? Tudo fica mais claro, professor. Ótimo. Bora botar o homem para respirar então agora. Pronto, aqui tá bom. Pronto. Olha lá. Botei o homem para respirar. Olha a diferença. Congelei.
Dá uma olhada para esse gráfico e para esse aqui. A única diferença que tu tá encontrando é aqui, ó, no disparo. Bem aqui. Que um tem queda de pressão antes, Assistido. assistido, perfeito. E o outro não tem. Ó, Só que isso é um conceito, Carol, que confunde muito as pessoas. Por quê? As pessoas acham que o disparo só pode ser feito quando é o paciente que inicia. E não tem nada a ver. Ah, O que é o disparo? O disparo é simplesmente o início do ciclo. É quando a válvula inspiratória abre. Se foi iniciado pelo paciente, se foi iniciado pela máquina, não faz a mínima diferença. Ainda continuará sendo disparo. professor, só um instante, estão batendo na porta, deixa eu ver aqui rapidinho. Pode ir lá. Tudo certo. Então, olha só. Então, que fique claro. Disparo é uma das fases do ciclo. É a primeira fase ali. Tá? E pode ser disparo vindo da máquina e pode ser disparo vindo de paciente. Tem gente que acha que o termo disparo é só quando é o paciente. Não tem nada a ver. Disparo é disparo. Se é pelo paciente ou pela máquina, ó. Estão nem aí. Tá? Então aqui tu percebes que eu tenho ciclos agora que lá no meu disparo eu tenho queda de pressão. Ó, aqui, Sim. aqui, tá? E quem é que tá provocando essa queda da pressão? É o paciente tentando respirar. Tentando não, conseguindo respirar. É ele que tá agora impondo o ritmo dele. Tá? Então, se eu botei aqui uma frequência respiratória de 16, o que a máquina entende? Que no mínimo, durante 1 minuto, ela vai mandar para o paciente, tá? Ela vai mandar para o paciente 16 ciclos. Mas se o próprio paciente estiver apresentando um ritmo que se impõe a ela, como assim que se impõe? Imagina que eu programei 16, é o que eu programei. Mas o paciente, ele tá a fim de respirar durante 1 minuto 18 vezes, 20 vezes, ele tá se impondo. A máquina vai respeitar isso. Vai assisti-lo de outras formas. Entendeu? Mas ela vai respeitar a vontade do paciente. Então não existe nenhuma estratégia ventilatória que seja interessante para nós que estamos programando a máquina não deixar o paciente respirar se ele quiser. Ah, Walter, mas ele está muito grave, não sei o que. Tá, mas tu não pode de forma alguma ir lá e sufocar o paciente. Não, tu não pode respirar porque tu tá muito grave. Não, não posso fazer isso. Ah, Walter, mas interessante não é. Beleza, pode não ser. Mas então você vai tratar disso de outras formas, como se ele estiver muito grave, com a mecânica pulmonar muito ruim, um pulmão muito inflamado, com uma doença muito grave ainda que precisa de um controle. Então ceda mais o paciente. Mas eu não posso chegar na máquina e impedi-lo de respirar. Entendi. Não faz sentido isso nenhum. Se ele estiver respirando, paciência. Vamos ajustar de outra forma? Tá muito grave e tal? Ele não pode ainda? Não, tá muito grave, não sei o que. Beleza, então vamos ajustar a sedação. Entendeu? Cada caso é um caso. Tem situações que eu peço para tirar a sedação. Na maioria das vezes, graças a Deus, eu venho conversando com os médicos em situações que eles podem retirar. Geralmente eu estou pedindo para retirar a sedação, né? Mas eu sei que vai ter uma situação, vai ter outra situação que a gente vai precisar sedar um pouco mais o paciente. E eu também tenho que ir lá cobrar. Beleza? Então, olha só, Carol, voltando para cá, uma vez que a gente entendeu já como é que diferencia um do outro, a gente também vai ter que reconhecer os termos.
assim como a gente fez aqui em cima, tá? Assim como a gente fez aqui em cima, ó, os termos, né? Se controlado também é chamado de passivo. Pode ser mencionado que o paciente está encostado na máquina, acoplado, não está apresentando drive. Eu sei que são termos que não são técnicos, tá? Não é dessa forma que avalia o drive ou não. Já falei, mas para não ficar redundante, eu sei que você entendeu, tá? E quando tu chega num ciclo assistido, tá? Vou pegar aqui o assistido, né? Vamos lá. Tu também podes encontrar e vais encontrar outros termos. Algumas terminologias que querem dizer a mesma coisa, tá? Que são elas. O paciente está ativo na ventilação. O paciente ele está entrando. O paciente está entrando na máquina. O paciente está entrando. Como é usado esse termo? Volta como é que o paciente... Não, ele está entrando. Eu já ouvi muito muito comentado, tá? O paciente está entrando. Não, esse paciente está ativo. Outro termo. O paciente está participando. Olha, ele está participando ou participativo. Esse paciente está participativo, ó, o paciente está participando aqui, entendeu? É utilizado também. Bora ver outros termos aqui. Paciente apresenta, né? O paciente tá. Não, esse aqui é melhor. Esse aqui com certeza é melhor. Ó. Paciente. Vou até botar. Chamar a atenção aqui. Tá com drive. Olha, esse paciente tá com drive aí, ó. Tá com drive, tá? E um termo errado que às vezes eu ouço muito, tá? O paciente tá disparando. Como se só existisse disparo se for paciente, porque a máquina pode estar disparando também, só que é a máquina. Então a gente tem que se afeiçoar dos termos que são mais técnicos, assistido, tá? E outros termos que querem mencioná-lo, né? Querem dizer a mesma coisa, só que com outras palavras, tá? Então, pra gente tem que ficar bem claro isso, tá bom? Pra gente tem que ficar bem claro. Então a gente tem termos técnicos e outros termos que podem ser usados no nosso dia a dia. Tá? Então é dessa forma que a gente identifica, por exemplo, agora, esse paciente, ele está ativo ou está passivo? Ele está ativo. Boa. E agora? Continua ativo. Aqui, não, agora mudou. Controlado. Exato. Entendeu? Eu tô sabendo identificar. Entendeu como é que é? Conseguiu entender legal? Sim. Então, para que isso, é aquilo que eu te falo. Eu tô te dando aqui o caminho das pedras, tá? Professor, os gráficos para mim sempre foi um tabu, meu Deus do céu. É por isso que sempre eu tô mostrando para ti, para tu te familiarizando, tá? Só que é o que eu te falei, isso aqui não é andar de bicicleta. É só o começo aí, né? Tem que estudar. Não é aquele conhecimento que tu adquire uma vez. Não, tem que aí pronto. Não vai mais esquecer. Não, esquece. Como é que faz para não esquecer? Exatamente, tem que estar em contato. Se tu não fica em contato, aí fica difícil. Tá bom? Todas as intercorrências eu quero participar. Porque lá, não é só intercorrência. A intercorrência, Carol, ela talvez seja até uma das coisas mais importantes que tem de você presenciar. Por quê? O que é intercorrência? É aquilo que ocorre... Lá no PS,
Ótimo, beleza. Mas isso eu tô te falando, a intercorrência, o chamado de urgência, ele é como se fosse sempre algo inesperado. Então, tu sempre aprende muita coisa. Mas além da intercorrência, tu tem que acompanhar o paciente que está em bom tratamento na ventilação. Né? Tu tem que também acompanhar o paciente que está em processo de tratamento ventilatório. Entendeu? Não é só a onda, só a confusão, só a correria. Aprende muito nisso? Aprende, claro que aprende. Muito, sempre. Eu, particularmente, amava quando eu ficava no setor de urgência do Metropolitano. Nossa, era um plantão. Você ouviu de tudo, né? Ixi, eu passava mal pra caramba, porque eu tenho medo de sangue, né? Pra quem é mais íntimo de mim sabe que, né, que eu tenho um probleminha seríssimo com sangue, então urgência. Metropolitano vai ver sangue pra caramba. Só trauma. Então, tirando isso, era massa pra caramba. Mas você tem que observar o paciente que está sendo bem tratado de forma terapêutica, condução, reabilitando a parte, desmamando a parte ventilatória. Tu tem que acompanhar também, tá? Daí a gente falou agora sobre um tema extremamente importante e vamos entrar em outro muitíssimo importante, que é a sensibilidade, tá? Agora que a gente já sabe identificar quando é um ciclo controlado, quando é um ciclo assistido, e falar de ciclo assistido é falar de participação do paciente. Só tem ciclo assistido se o paciente estiver participando. Então não tem como eu não falar da principal variável da máquina que vai identificar isso, que é a sensibilidade, tá? Mas antes disso, cara, ó, são 9h20, tá? A gente vai fazer uma pausa, tá bom? De 15 minutinhos, tá? Pra gente levantar um pouquinho, tomar um café, tá? Caminhar um pouco. Quando for 9h35, ali em ponto, a gente reinicia, tá? Para começar a falar sobre sensibilidade, tá bom? Ok, professor. Tá ótimo. Até já já. Até já já. Nem consegui dar o susto direito, então. Nem consegui. Vamos lá? Vamos lá. Sensibilidade. Então tá, já que a gente tá falando de paciente que tá participando, né? Bora botar o paciente participando aqui, pronto. Vamos botar uma participação aqui com uma queda um pouco mais acentuada. Legal. Vamos agora aumentar esse gráfico. Gráficos. Legal. Beleza. Pronto, jeitinho que eu quero. Professor. Olá. Ou ele é assistido ou ele é passivo, né? Não tem como não volta para essa discussão que já passou essa onda aí. Foi mais de uma hora falando disso. Mais de uma hora, né? Já era. Já foi. Então, assim, tô brincando, tá, Carol? Resumidamente, sim. Só que eu nunca vou te deixar... exceção, né? Nunca vou te deixar resumida aos assuntos. Mas isso não significa que você precisa aprofundá-los agora, tá? Então, normalmente, sim. O que acontece é que em algumas situações, tá? O paciente, ele está escondido no meio do ciclo da máquina. Entendeu? Entendi. Então, ele está tentando participar, ele está tentando, mas às vezes ele não está conseguindo, mas isso não significa que ele está passivo. Beleza. Imagina assim, lembra daquela pessoa que tu estava dando comida na cama? Do nada ela quer sair do quarto para fazer as coisas, só que tu não quer. Aí o que tu faz? Tu tranca a porta, tu tranca a porta. Amarra. Exato. Aí vamos pensar, ela tá saindo do quarto para fazer as coisas? Não tá, né? Mas isso significa que ela não tá tentando? Tá tentando, mas ela não consegue. Exatamente. Então, às vezes, na ventilação acontece isso. Entendi. Eu tenho lá um ciclo controlado, tá? Mas no meio do ciclo ali, o paciente está tentando participar, às vezes ele não está conseguindo. Aí tu não pode dizer que ele está passivo
porque não tá. Nem pode dizer que ele tá ativo, porque ele não tá conseguindo liberar a máquina na vontade dele. Então essa é uma situação de assincronia, Ah, que é quando você ou a máquina, né? Quando eu falo máquina, as sempre famosas lembra, sincronias da vida. quando eu falo máquina, sempre lembra que quem tem o, Ventilador. quem tem o dedo lá somos nós, tá? Então máquina é tu, Carol, eu, Walter, tá? É o que a gente está programando. Então a sincronia é quando a gente programa algo, porque a máquina é que menos tem culpa, ela só segue regras, tá? Verdade. Ah, é quando você ajusta na máquina alguns parâmetros que não são aqueles que o paciente quer. Entendeu? Então, em situações de assincronia, é um pouco complicado avaliar com precisão. Primeiro, tu tem que deixar o paciente sincrônico, aí a partir daí fazer uma boa avaliação. Entende? E como é que tu vais avaliar a personalidade de uma pessoa? Saber se ela tem uma boa índole, tal. Se no dia, na hora que tu chegou para fazer uma visita para ela, tu presencia ela em uma discussão familiar, tu vai ser influenciada por aquilo ali. Mas Com certeza. aquilo ali é uma situação que pode ter sido isolada. Entendeu como é que é? Entendi. Então, primeiro, tem que deixar o ambiente claro. Ficou sincrônico? Beleza, agora eu vou avaliar. Tá? Então a gente não está entrando nessa coisa do desincronismo ou da assíncronia. Não estamos entrando nisso. Por isso que eu falei, de forma Fora mais que objetiva, tá? De forma mais resumida, mais objetiva, as duas situações possíveis são essas. Ou eu vou ter um paciente que está passivo ou ativo, ou com ciclos controlados, ou assistidos, a gente já sabe identificar muito bem isso, tá bom? beleza. Mas eu consigo mexer por aqui também, olha. Isso aí tudo vai para mim, né, professor? Ó, na verdade já tá gravado aqui. Eu não Ah, vou. legal. Já só. Tu vai ter que ter o trabalho de voltar na tua mentoria. Quem manda tu estudar só no dia? É É. verdade. Ah, professor, o senhor não sabe de nada. E agora? Será que é Muita para em coisa. voltar? Peraí, deixa eu só aprender agora. Voltei, abri outro. Ah! Tem que dar prioridade, professor. Ctrl V. Olha lá. Trouxe aquele gráfico do ventilador para cá, tá? Para nossa área de desenho, tá bom? Então olha só. Existe, Sensibilidade. tá? Existe uma variável no ventilador mecânico que se chama sensibilidade. E na hora que tu escolhes que tu vai ajustar esse parâmetro que se chama sensibilidade, qual que é a ordem que tu tá dando para a máquina? A máquina é o seguinte: ou eu vou querer que você fique atenta ao fluxo, que fluxo em ventilação mecânica é esse V com essa bolinha, tá? É o símbolo de fluxo. É o símbolo de fluxo. Tá? Então a sensibilidade, ou ela vai ficar atenta ao fluxo, ou ela ficará atenta à pressão. Tá, Walter, beleza. Mas se por acaso eu escolher que ela fique atenta à pressão, o fluxo deixa de acontecer? Não. Ele vai acontecer. Tá, beleza. Agora eu quero que ela fique atenta ao fluxo.
a pressão deixará de acontecer? Não, também acontecerá. Então, que fique claro para você que quando você escolhe um tipo de sensibilidade, fluxo ou pressão, a ordem que tu estás dando para a máquina é para onde que ela vai ficar olhando. Se é para o fluxo ou se é para pressão. Tu só está escolhendo isso, mas todos os dois acontecerão ao mesmo tempo. Tá bem? Então, o que eu estou querendo te dizer? Que você vai ter que observar esses dois gráficos aqui, ó. Fluxo e o de pressão. Tá? O gráfico de volume nada ajudará para a gente avaliar a sensibilidade. Tá? Mas o de fluxo de pressão total. Daí, se a gente está falando de paciente que está ativo, que ele que está disparando, que ele está assistido, em ciclos assistidos, se a gente está falando disso, como é que a gente vai ver essa questão da sensibilidade? Então, na hora, nesse momento que o diafragma começa a contrair, duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. A primeira delas é o gráfico de fluxo, ele começa a subir e o gráfico de pressão começa Descer. a descer. Começa a descer. E isso ocorre simultaneamente. Imagina como se tu estivesse de frente para um espelho. Enquanto um está se afastando, o outro também está indo. Percebe que eles estão indo para caminhos diferentes? Sim. Então, fazendo um desenho assim aqui em cima, né? Por exemplo, aqui está o gráfico de fluxo. Aí o paciente começou a contrair, o fluxo começa a subir. Começa a subir. Se tu escolheu a tua sensibilidade a fluxo, a máquina vai ficar de olho nisso aqui. Aí tu, não, eu escolhi a pressão. Então não esqueça que no mesmo momento que o fluxo começou a subir, a pressão começa a descer. Professor, essa sensibilidade, eu coloco a fluxo ou a pressão, né? Não tem outra. Não, só essas duas. Eu vejo lá no ventilador que tem um ponto alguma coisa, não é sensibilidade, não? Calma, a gente vai chegar aí. A gente está falando sobre isso. Tá? Mas primeiro tu precisa entender. Agoniada. É de 6 meses. Nasci. Sim, professor, desculpa aí. Tá? Esse raciocínio que eu estou dando agora, tu conseguiu acompanhar? Então, ao mesmo tempo que o fluxo subiu lá, a pressão aqui também vai cair. Tá? Então, o fluxo aqui, ó, subiu. Tá bom? Ao mesmo tempo, a pressão cai. É justamente o que está acontecendo lá no ciclo do ventilador. O fluxo subiu e aqui a pressão caiu. Daí, tu tá dizendo para a máquina para onde é que ela vai observar. Se ela vai ficar vidrada aqui no fluxo ou se ela vai ficar aqui vidrada na pressão. Daí é a partir daí que você vai começar a botar os valores da sensibilidade. Isso que eu queria saber. Tá? Quando você fala de sensibilidade a fluxo, a gente está falando de valores que são positivos. Daí a literatura até tenta nos ajudar, tá? Ela diz que alguma coisa entre 0, 1, até 2 são valores que, de forma bem geral, né? Bem geral, tá? Ela recomenda nós começarmos a utilizar. Eu quero fluxo. Então, tu podes botar um valor até no máximo mais 2. Tá bom? Até no pouquinho mais, para dizer que é fluxo, que é um sinal positivo.
Beleza? Beleza. Só que não foi a tua escolha. Tu escolheu trabalhar com pressão. Então, em pressão, tu vai ter valores negativos. Então, em pressão, ela também recomenda que tu vá no máximo até -2. Então, tu pode ajustar -1, -2. Até hoje, eu não vi nenhuma necessidade clínica de ajustar a -3, -4, tá? Porque a sensibilidade à pressão, olha o que eu vou te falar, isso é perigoso demais, tá bom? Sim, A sim. sensibilidade à pressão, na nossa aplicação diária assistencial, ela é sim um pouquinho mais difícil para o paciente conseguir alcançá-la. E eu estou te falando de forma bem resumida, porque tecnicamente a gente poderia aprofundar várias situações que ainda não vem ao caso a gente discutir. Mas de forma objetiva, você tem que saber sim que a sensibilidade à pressão negativa, quando tu diz para a máquina, ó, eu quero que tu fique olhando lá para o gráfico de pressão. Tem algumas situações que o paciente contrai o diafragma, ele tenta disparar a máquina vê a pressão caindo, só que ela não libera o ciclo para ele. Porque por algum motivo ele não conseguiu atingir a sensibilidade que tu escolheu. Vamos dizer, e aí que não acontece. E aí que vai acontecer isso aqui, ó. Tá aqui, ele fez força, não conseguiu, voltou. E essa queda da pressão aqui é uma sincronia também, que a gente chama de disparo ineficaz. Ou esforço, ou esforço inefetivo, é a mesma coisa, tá? Quem é mais tradicionalista, né, mais conservador, não gosta do termo disparo ineficaz. E faz sentido, eu entendo. Mas eu sou uma pessoa que eu não brigo com isso, por isso, sabe? Porque eles dizem que não existe disparo ineficaz. Se foi ineficaz, não aconteceu disparo. Aí eu paro pra pensar assim, realmente faz sentido. Não teve. Não teve, não. O disparo é quando o ciclo ocorre, ó. Ocorreu o ciclo aqui? Não. Ele tentou, beleza. Por isso que foi ineficaz. Por isso que eles não chamam de disparo ineficaz, eles chamam de esforço ineficaz. Tá? Mas é uma discussão boba. O mais importante é tu entender o que está acontecendo. Beleza. Então, a literatura, ela nos ajuda, ela nos recomenda, né? Que a gente comece ali tratando dessa... Professor, me indique um livro bom para estudar. Calma, por que tu tá falando de livro agora? Eu moro no meio da mentoria. Tu quer me largar pra ir pro livro? Não, depois. Tia, calma. Calma. Calma, pra que livro? Só vai te atrapalhar mais. Calma que eu vou te sugerir exatamente o que tu tem que estudar, tá? Então, na hora que tu escolheres uma sensibilidade, tu vai dar o comando pra máquina. Olha, máquina, eu quero que tu fique olhando pra cá. Pra cá. Não, eu quero que tu fique olhando pra cá. Daí ela vai fazer, ela vai aceitar o teu comando. Vamos dizer que tu escolheu a sensibilidade à pressão, aí tu botou lá o valor de -2, que é o que ela recomenda, né? A sensibilidade, a recomendação dela é ficar entre -2 até +2. Essa é uma... tá claro isso pra ti, né? É uma tá recomendando. Essa é uma recomendação que geralmente, Carol, dá certo na maioria dos casos, tá? Na maioria, essa zona, ela contempla muito bem a maioria dos pacientes.
tá bom? Aí vamos dizer que tu escolheu aqui, ó. Tu escolheu a sensibilidade negativa à pressão, então a máquina vai ficar de olho aqui. Daí, vamos lá. Professor, existe Calma, um calma, melhor do que calma, o calma, calma, calma. Só tá, calma. Deixa eu terminar isso aqui, senão tu não vai acompanhar, tá? Então pensa só comigo. Esse gráfico aqui é um gráfico de pressão, tá? Essa pressão, ela vai sair de algum valor. Bora olhar de onde é que ela tá saindo? Então bora. tá bem aqui, ó, bem pequenininho, ó. Quanto é que tá aí? É 5, é? Não tô Exato, enxergando direito. perfeito. 5. 5, tá? Então essa pressão, ela não tá saindo do 0. Ela tá saindo do 5, porque daqui até o 0 é a nossa PIP, que é aquela pressão que sempre vai ficar lá. Ela não vai deixar o pulmão esvaziar de uma vez. Sempre vai estar lá. Vai encher o pulmão, vai encher o pulmão. Só um minuto. Vai lá, Samuel, brincar com o papai, vai. Mamãe tá ocupada. Sim, bonito, ó, o que tá fazendo. Beleza. Da próxima vez eu vou fazer lá no hospital mesmo. Tá. Então, ó, a PIP, ela é aquela pressão que sempre vai ficar lá no final. Ela não vai deixar o pulmão esvaziar por completo. Então, o paciente vai receber o volume e vai parar na PIP. Vai receber o volume e vai parar na PIP. Então, esse gráfico de pressão, ele nunca vai estar zerado, a não ser que tu coloque uma PIP de 0. Porque pode também. É opcional. Dependendo da tua intenção e objetivo, tá? Dependendo da tua intenção e objetivo, pode acontecer. Tá? Existe, por exemplo, Né? depende da tua competência, indicação e contextualização. Eu já ventilei muito paciente sem PIP. Tem muito paciente sem PIP. Sim, já ventilei muito paciente sem PIP, tá? Mas é uma situação específica, não é algo que é comum de vermos, mas existe, não vou dizer para ti que não pode, pode sim, tá? Mas precisa a gente discutir sobre isso agora? Não. Primeiro a gente tem que aprender o que é sensibilidade, tá? Então a literatura fala que eu posso deixar o fluxo ou pressão entre -2 a +2. Daí tu escolhertes o quê? Inicialmente, tu escolheu pressão. E tu botou aqui um valor de -2. Então, o que a máquina vai esperar que aconteça? Ela vai falar assim. Tá, Walter, beleza. Tu botou -2. Se esse teu paciente aí conseguir derrubar -2 pontos de pressão, aí eu deixo ele respirar. Se ele não derrubar isso, ele vai ficar tentando, aí eu não vou deixar. É esse comando que tu dá para a máquina. Então, se o valor está saindo do 5, esse esforço, essa queda de pressão aqui, ó, que o paciente derrubou, quanto que ele tem que derrubar? Pelo menos 2 pontos de pressão. Então, esse valor aqui tem que ser 3. Não é -2? Então, se tem 5... Sim. Se tem 5 e eu botei de sensibilidade -2, ele tem 3. que chegar aonde? Em 3. Se ele não chegar em 3, não vai rolar. Não vai rolar. A máquina, ela vai ver ele fazendo força, mas ela não vai liberar o ciclo para ele. Por quê? Ele não atingiu a regra da sensibilidade. E essa situação, Carol, ela pode acontecer. E é comum, às vezes, acontecer em pacientes. Eu não ia falar sobre isso agora, mas está quase que inevitável. Tá? Ela pode sim acontecer em pacientes
DPOC. Principalmente o DPOC, que ele tem um padrão hiperinsuflado. É aquele pulmão grandão, inchadão, insufladão, que ele já tem um aprisionamento de ar já lá nele de forma anatômica, né? Já tem uma alteração na estrutura fisiológica ali, por ser hiperinsuflado, já crônico. Porque tem dois tipos de DPOC, tá? Tu tem um DPOC que é hiperinsufladão e tu tem aquele DPOC que é úmido, que é bronquítico, entendeu? Que produz muito muco e tal. É uma outra. Bronquectasia, né? São dois cenários de DPOC. O DPOC que é mais emagrecido, mais seco, tosse seca, caixa torácica parece um tonel alargado, e tu vê o tórax, o raio-x dele, todo o pulmãozão lá, todo o coração espremido no meio, né? Porque o pulmão espreme, né? Ele é muito hiperinsuflado, espreme o coração. Esses pacientes, como eles já são, né, hiperinsuflados, eles têm uma certa dificuldade quando você escolhe uma sensibilidade à pressão. Esses pacientes aí. E a gente percebe que esses pacientes, né, os DPOCs, eles vão se dar melhor quando você escolhe a sensibilidade a fluxo. Beleza. Eu já Tá. respondi a minha dúvida. Não, vou te falar muito mais coisas, não é só isso não. Então, para esse grupo aqui, e isoladamente para esse, tá, Carol? Esse grupo se dá melhor quando a sensibilidade está a fluxo. Tá? Outra situação. A literatura, de um lado, ela fala que entre os dois tipos de sensibilidade não existe diferença. Tá? A literatura fala isso. Faz sentido o que a literatura fala? Faz. Faz sentido. Por quê? Se eu tenho um gráfico aqui, eu tenho o gráfico de fluxo aqui, tá no zero, aí o paciente contraiu, subiu. Beleza. Aí vamos dizer que ele conseguiu ali, só na contração, ele conseguiu deslocar 2 litros por minuto. E essa unidade, litros por minuto, ela é a unidade de fluxo. Então se acostume a entender também as unidades. Por exemplo, agora eu poderia só ter feito assim, ó, mais 2. Tu vais entender que é a sensibilidade a fluxo. Ah, não, meu ventilador não usa símbolos, ele usa a unidade. 2 litros por minuto. É a mesma coisa que esse mais 2 aí. Tá? Cada ventilador vai ter um jeitinho, tá? Beleza? Então, olha só, se o paciente conseguiu deslocar 2 litros de fluxo, lá embaixo, no gráfico de pressão, no mesmo momento e de mesma proporção, ele vai derrubar a pressão. E adivinha quanto é essa proporção? 2 centímetros de água. Ou menos 2. Como fosse a mesma Então, coisa. exato. É por isso que eu brinco, que é como se fosse um espelho. Tu tá indo para um sentido e o teu espelho também tá se afastando de ti em mesmo sentido. De mesma proporção. Então a literatura vê dessa forma. Então faz sentido a literatura falar que não tem diferença entre eles? Faz sentido. Porque realmente tudo vai acontecer ao mesmo tempo. E a gente consegue constatar isso quando eu vou pro ventilador. Eu quero que tu olhe os ciclos acontecendo. Olha quando a queda da pressão começa a acontecer, o fluxo começa ao mesmo tempo e simultaneamente a subir. Ó. Ó, eles começam e acontecem juntos. Eu vou deixar até mais lento agora para tu observar isso com mais detalhamento. Olha isso acontecendo bem lentamente agora. Sim, professor. Calma que vai dar uma melhorada no gráfico que ele tá atualizando.
Ó, deu uma ampliada. Fica olhando lá, ó. Ó, tu vê que eles acontecem de mesma proporção igual. Ó, Sim, professor. então se eu for, por exemplo, parar bem aqui meu curso, tomara que eu consiga. Bem nesse pontinho aqui, ó. Ó, quanto é que deu de pressão? 2,96. Bora arredondar. 3. 3. Então a pressão saiu do 5 e foi até o 3 praticamente. E é justamente a regra que eu botei aqui na sensibilidade. Ó, eu quero que você olhe para a pressão e a minha sensibilidade será menos 2. Então qual que é a regra que eu dei? Ah, tá, tô saindo do 5. Então se é menos 2, ele tem que chegar em 3 lá. Até quanto ele chegou? 2,96, arredondando 3. Então chegou. Chegou lá, aconteceu o ciclo a partir do momento que ele chega. Bora olhar lá pro fluxo? Tá aqui o fluxo. O fluxo tá o quê? Zerado praticamente aqui, ó. Cadê? Ó. Tá? Porque tem um menos aqui, porque ele tá vindo aqui de baixo, ó. Debaixo do zero. Tá? Deixa eu arrumar isso aqui. Calma que eu vou deixar bonito isso aqui. Pá. Pronto. Deixa eu ver isso aqui um pouquinho. Vamos deixar que ele encostar no zero. Agora. Lindão isso aí. Vamos lá, congelei. Olha lá. Tá aqui o fluxo, ó. Tá? Tá menos 0,2. Tá praticamente zero. Tá? Então tá. Aí ele começou a contrair. Aí foi subindo. Bem aqui, ó. Tá? Percebes que tem um deslocamento de fluxo? Sim, professor. Nesse ponto bem aqui, ó. Olha quanto de fluxo ele deslocou. Olha aí. Quanto? 12, é? Fica com esse número na cabeça. 12. 12. 12. E quanto de pressão que ele conseguiu deslocar? De 5 para 3. 2,96. Ó, 3, né? ó, vamos lá, raciocina comigo. Tava em 5 e ele veio para 3. Quanto foi que ele deslocou? 2. Olha só como é desproporcional. Então quer dizer que enquanto ele desloca na mesma contração, tá? Na mesma contração. Não tá acontecendo ao mesmo tempo aqui? Ó, na mesma contração. Show, tá vendo? De forma simultânea. Enquanto na mesma contração ele conseguiu derrubar 2 pontos de pressão, nesse mesmo ponto aqui, se eu traçasse uma régua bem aqui assim, ó. O outro também. Lá no outro, ele deslocou 12 de fluxo. Então tu percebe que o paciente, ele consegue deslocar, mobilizar com mais facilidade o fluxo. Então eu só vou colocar no fluxo. E é o que eu faço, sabia? Olha. E é o que eu faço. Tá? Então, a literatura fala que, como os dois eles ocorrem de forma simultânea e de acordo com o desenvolvimento do gráfico de forma proporcional, não deveria ter diferenças entre eles. E ela diz que não há. Só que quando a gente leva isso para a prática, quando a gente envolve isso com a nossa assistência diária, a gente começa a notar, poxa, olha, quando eu coloco a pressão, às vezes esse paciente aqui, que é obstrutivo e perinsuflado, ele tem mais dificuldade. E quando eu coloco para o fluxo, ele consegue disparar com mais facilidade. Acabei de te explicar por quê. Porque na mesma contração, enquanto ele derrubou 2 pontos de pressão só, lá no fluxo ele conseguiu deslocar 12 pontos.
E enquanto que tem que ficar essa regrinha da sensibilidade, pelo menos inicialmente, entre Não é menos dois? 2 até quanto? Até mais 2. Até aqui, ó. Então ele conseguiu, numa única contração, deslocar 12. E eu só tô exigindo para ele 2. Então ele vai conseguir atingir isso com muito mais facilidade. Olha como vai ficar o gráfico agora. Olha lá. Opa! Peraí, garoto, não faz essa sincronia. Uma hora dessa não tem nada a ver essa sincronia. Tá, deixa eu corrigir essa sincronia. Disparo duplo. Duplo disparo, mas uma Tá? coisa é identificar, outra coisa é corrigir. Qual que será a possível causa disso aqui? Fluxo pode estar baixo, não. Calma. Ciclagem. Vou reduzir o fluxo. Bora ver. Consegui Uma coisa é identificar, outra é corrigir, fazer. tá? Mas nem vou te ensinar o que eu fiz, que não tá na hora de tu aprender isso. Isso, ensina logo. Não, ainda não. Aqui só no módulo 3. Então, olha só. Bora agora olhar. Tu percebe como tava antes aquela queda da pressão? Como tava antes aquela subida do fluxo? Não tava mais evidente, né, aos olhos? Sim. Mas se eu te perguntar, aqui tá acontecendo uma queda de pressão? Tá, Tá. E aqui tá acontecendo uma subidinha do fluxo? tá. O que que tu percebeu? Na hora que eu mudei essa sensibilidade para fluxo, eu exigi do paciente muito menos. Então agora a máquina ela consegue entregar o disparo para o paciente mais rápido, inclusive. Quando eu passo essa sensibilidade para pressão, É mais lento. fica olhando o que vai acontecer. Ó, congelei. Olha a diferença desse ciclo aqui da direita, que é quando estava a fluxo, a sensibilidade. Olha como é bem discreta essa queda. Uhum. E olha quando ficou a impressão. Percebe que ela é mais evidente a olho nu? Sim. Sim. Então, aqui, ó, o paciente já começou a fazer força, a máquina já viu, mas ela tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, agora vai. Então, o paciente faz força, ele conseguiu, mas demorou um pouquinho. Aqui, esse tempo de demora foi mínimo. E o ideal é que isso aconteça. Que o paciente comece a contrair a máquina, já consiga ver isso e vai embora. Tá? Então, é muito importante que a gente ajuste adequadamente. Tá bom? Então, o que eu posso te falar por enquanto em relação à sensibilidade, tá? Para que a gente tenha uma boa compreensão. Não existe uma sensibilidade que ela é superior à outra, tá? Não existe sensibilidade que é superior à outra. Entendi. Não existe dizer assim, então, Walter, eu entendi que a sensibilidade a fluxo é melhor. Não é verdade, tá? Eu pontuei aqui para você algumas situações que é interessante deixar em fluxo. Que se de repente deixar em pressão, o paciente às vezes tem um pouco mais de dificuldade, tá? Só que a sensibilidade a fluxo, em alguns pacientes, na tentativa de tentar facilitar tanto o negócio, ela começa a atrapalhar a máquina. Porque a máquina começa a se confundir com outras coisas, por exemplo, com o coração batendo. Então, o Professor, coração, pode falar. essa sensibilidade também seria uma sincronia? Não, por que tu acha que a sensibilidade é uma sincronia? Se ela foi criada para ajudar o paciente.
Não, quando o senhor fala que ela começa a ser... A se confundir? A se confundir. Nesse caso, sim. Mas pensa, sensibilidade foi um parâmetro, uma variável feita Para ajudar, sim. para ajudar. Sim, eu entendi essa Mas parte. aí de quem é a culpa? É que tem uma pessoa mexendo na máquina no meio. Seu Walter. Pode ser, pode ser. Então, às vezes, a gente pode pesar um pouquinho a mão para um lado, pesar para outro. Às vezes, tu pode deixar uma sensibilidade que para aquele paciente ali ficou difícil, mas para aquele outro ficou muito fácil. Então, a sensibilidade ela é individualizada, Entendi. tá? O 0 é o centro de tudo. Tu pode ir para um lado positivo e tu pode ir para outro lado negativo. Toda vez que eu tô me afastando do 0, ou para lá ou para cá, tá? Toda vez que eu me afasto do 0, eu tô tentando deixar a sensibilidade um pouco mais pesada, um pouco mais rigorosa. Em outras palavras, que não é muito bem aceita, tá? Essa palavra que eu vou dizer. Mas eu uso porque pode facilitar a compreensão. Em algumas situações, um pouco mais difícil para o paciente disparar. Então, toda vez que eu vou me afastando do 0, tanto para um lado quanto para outro. Por exemplo, eu estou mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Estou me afastando do 0. Ou estou indo para o outro lado, menos 1, menos 2, menos 3. Toda vez que eu me afasto, nem que seja um pontinho de menos 1 para menos 2, tu te afastou, tu deixou a sensibilidade um pouquinho mais rigorosa. Tu saiu do número 1 e foi pro número 2, tu deixou ela um pouquinho mais rigorosa. Tem um termo técnico para falar isso? Tem. Eu vou te ensinar também. Como eu não? Então, toda vez que eu me afasto do 0, tá? Toda vez que eu me afasto do 0, eu deixo a sensibilidade menos superficial. Superficial. Menos superficial. Menos superficial. Toda vez que eu agora me aproximo do 0, eu deixo ela mais superficial. Beleza, olha. Tá? Esse é o termo técnico. Uma forma mais simplificada, mas que você entenda que é apenas uma linguagem simplificada, tá? Eu posso dizer que quando eu me afasto do 0, eu estou deixando ela mais pesada, e quando eu me aproximo do 0, estou deixando ela mais leve. Tá? Agora, beleza. A partir do 0, afastando, aproximando, eu já entendi. Agora, bora falar entre elas, entre pressão e fluxo. Qual que é a mais pesada e qual que é a mais leve? Uma boa pergunta, né? A Deixa eu ver. sensibilidade O à senhor tá me fazendo pressão... Oi? O senhor está me fazendo a pergunta? Pode responder se quiser, pode responder. Toda vez que se afasta do 0, menos superficial. E aí, entre a pressão e o fluxo? Existe diferença entre elas? Não, o senhor falou que não, né? Eu falei que não? Que elas eram iguais, né? Foi isso que eu falei? Mas depende do... Vamos lá. Não, eu não vou repetir isso porque ficou, ó. Vai depender do paciente. Não tem nada a ver isso aí que tu tá inventando. Eu não falei isso, não. Tá? Não falei, não. Então, o que foi que eu te falei? Que a literatura recomenda que não há diferença. Sim. O que o Walter falou? O que o Walter falou? É que quando a gente aplica isso na prática, e inclusive eu te mostrei no gráfico do ventilador, na mesma contração do paciente,
Ele conseguiu deslocar 2 pontos de pressão e no de fluxo 12. Eu prefiro o fluxo. Não foge do tema da discussão aqui. Tu tá perguntando, tá entendendo entre pressão e fluxo se tem diferença entre elas, tá? Então, aqui nesse exemplo a gente já percebe Que tem. que tem. Tá? Então, cuidado com o que tu tá anotando nesse papel, tá bom? Tá na dúvida? O que é que eu recomendo? Reveja a sua mentoria, reveja as aulas, tá? Mano, lá vem, professor. Beleza? Mas Oi, não tem problema que a gente já finalizou aqui, tá? Ó o tio Walter. Fala, jovem, tudo bom? Como é que tá? Joia? Dá tchau pro tio. Tchau, tchau. Mano. A próxima vez vai ser lá no hospital mesmo. Sem problemas. Deixa eu ver o que tu tá jogando aí. Me mostra aí. Que tá assistindo aí, hein? Que tá assistindo aí, tem que ficar de olho no que ele assiste. Fala, oi, tio. Fala aí pra ele. Oi, tio. Como é que é o nome dele? Samuel. Fala, Samuel. Oi, tio. Samuel, nome bíblico. Bonito. Samuel. Tá bom. Beleza, Carol? Então, beleza. ó, a gente não vou caminhar aqui para esse outro tópico aqui, que ele é muito grande, tá? Tá. Mas lembre, anote isso aí agora. Na próxima mentoria, tá? Nós vamos começar falando sobre variáveis diretas e indiretas, tá bom? Variáveis diretas. Tá? Variáveis diretas e indiretas. Tudo bom? Qual? Dia 26, qual era a data mesmo? Não sei. Aí tu tem que, olha, deixa eu te falar. Eu tenho vários alunos, eu não consigo decorar vocês de cabeça. Se tu não anotou, já era. Deixa eu ver aqui, setembro. Tem uma data aqui, dia 25, às 8 horas. Acho que era essa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não tem nada 25 aqui pra mim. Era, professor. Tinha uma data aqui, eu acho, então eu coloquei errado, olha aqui, ó. Não é que tu colocou errado. Lembra que eu perdi meus agendamentos? Então tem muitas informações que vocês estão me passando agora. Então, ó, dia 25, quarta-feira, pela manhã, 8 horas, tá? Caroline. Então tá aí, né? Módulo 1. Já tô salvando aqui. Tá? Então hoje é dia 4, então nossa próxima mentoria vai ser dia 25, tá? Vai cair também numa quarta-feira, 8 da manhã, tá bom? 8 da manhã. Fechado, então? Fechado. Então, tá aí, bom. professor, oi. O nosso dinheiro cai lá pro dia 17, dia 18, aí eu já passo a outra parcela pro senhor. Tá bom, não tem problema não, tá? E a gente vai devagarzinho, vai a gente vai... aí, tá? Mas, ó, me ouça, por favor, tente manter contato com a UTI. Tá? Eu vou, na próxima semana eu tô indo. Pensa que é um investimento. Tu sabe o que é complicado, Carol? É quando tu tem a porta fechada. Tipo mas assim, eu tenho a porta escancarada. Exato, é por isso que tu tem que aproveitar. O James puxa minha orelha, vai lá. Mano, eu quero ir pra casa ver meu filho. Então pronto, já tem, então assim, aproveita. Se tu não tiver contato com os processos de UTI, isso aqui não vai fixar. Porque, ó, vai chegar um tempo que tu vai trazer as demandas da UTI. As dúvidas, né? Exatamente, é aí que o negócio vai clarear. Entendeu? Sim. Porque a nossa mentoria, ela tem esse contato diário, né? Presencial não, ao vivo, né? Mas a consultoria, que não é mentoria, é a consultoria, também funciona. Tu pode entrar em contato comigo, Carol, em qualquer momento da tua semana, em qualquer momento do dia, final de semana,
Se, É bom, se eu tiver online na hora, se tu mandar uma mensagem, por exemplo, de madrugada pra mim, eu tiver com o celular na mão e eu ver, eu respondo na hora, não tem esse problema não. Então, muitos alunos meus entram em contato comigo direto durante o plantão. Poxa, Walter, tá acontecendo isso, isso, bom, olha, né? fiz isso. É esse que é o diferencial da mentoria, Verdade. tá? Ela não, ela se E foi estende além desse contato. Então, traz as E foi isso dúvidas. que a Alessandra falou. Pois é, Qualquer momento que eu preciso. tá bom? Beleza? Lógico que de forma alguma eu vou me Sim, intrometer numa conduta tua dentro do teu sim, plantão. Não. A ideia da consultoria ali é a gente esclarecer, tirar algumas dúvidas, entende? Mas você entendi, sempre vai com manter teu certeza. direcionamento. Beleza? Fechado? Fechado. Então pronto, Carol, uma boa manhã pra você, tá? Um bom trabalho, Boa se manhã, você trabalhar de bem, tarde, obrigada. Vou já já. Tem que tá entrar. bom? Tá jóia então. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço também.